Em Mateus 6, no versículo 33, o próprio Jesus vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Quais coisas nos serão acrescentadas? Só para você ficar por dentro aqui do contexto, Jesus está falando sobre o alimento, sobre a água, a bebida, e sobre as vestimentas, sobre as nossas roupas, que nós não devemos andar preocupados com estas coisas. Ele vai iniciar, inclusive, esse sermão no versículo 25 do mesmo capítulo 6 de Mateus, quando ele vai dizer ali: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui ainda está fazendo parte do Sermão do Monte, como muitos conhecem aí, o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que começa ali no início do capítulo 5, com as bem-aventuranças, e vai encerrar no início do capítulo 8. E Jesus está aqui no monte, aplicando este sermão, aplicando estes ensinamentos. Jesus, inclusive, vai falar que não podemos servir a dois senhores, antes de entrar nessa questão de não nos preocuparmos com o que comer, beber e nos vestir. Ele vai dizer, no versículo 24, Mateus 6, 24, que não devemos servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui ele deixa bem claro que devemos priorizar um, e de preferência Deus. Priorizar Deus em nossas vidas. Você tem priorizado Deus em sua vida, ou você tem priorizado as riquezas? Jesus está dizendo: não podeis servir a dois senhores. Não, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não podem servir a Deus e a Mamon. Tem versão da Bíblia que vai trazer essa palavra, Mamon, que é o Deus do dinheiro. A quem você tem priorizado, meu irmão? Jesus está aqui falando dentro de um contexto em que devemos nos diferenciarmos daqueles que estão lá no mundo, que são os gentios. A Bíblia vai chamá-los de gentios, aquelas pessoas que não entregaram suas vidas ainda para Jesus e que estão vivendo sem nenhum tipo de comprometimento com a palavra de Deus. Então Jesus está falando dentro desse contexto, que devemos nos diferenciar daquele que está no mundo. Jesus está falando aqui sobre alimento, água e vestimenta. Aquilo que os gentios sempre estão buscando em primeiro lugar. Por quê? Porque são coisas essenciais à vida do homem. São coisas essenciais à vida do ser humano, como eu disse no início. Não temos como viver sem estas coisas. Você pode viver sem um carro, você pode viver sem uma bicicleta, sem uma moto, você pode viver sem a casa própria, você dá um jeito. Mas viver sem o alimento, viver sem a água para beber, e viver também sem a roupa para poder sair, até para trabalhar mesmo, não tem como. E Jesus está vendo este anseio no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava muito preocupado também com isso, porque eram pessoas que viviam em extrema carência, necessidade. E não tem como não nos preocuparmos com isso. Principalmente quem tem filhos, quem tem família. Pode faltar tudo, mas ele quer ter o alimento ali dentro de sua casa para alimentar a sua família. E Jesus, vendo esta necessidade de todos, Jesus vai trabalhar em cima disso. Porque aquele que não tem a Deus, ele vai dizer, é que se preocupam com estas coisas. Mas vocês devem buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, buscar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que ele diz aí no versículo 33, Mateus capítulo 6, versículo 33. E olha só que ele vai dizer que os gentios aqui andam atrás dessas coisas, mas nós não deveríamos estar preocupados com essas coisas. Olha o que ele diz no versículo 31 e 32 de Mateus capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos,
que beberemos ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha só o que ele dá a entender aqui. Que nós não devemos nos preocuparmos com essas coisas. Nos preocuparmos a ponto de estarmos ansiosos, inquietos, desesperados. Porque a preocupação existe, é inerente a todo ser humano. Claro que nós vamos nos preocupar com o alimento, com a água. Quantas pessoas morrem até de sede por esse mundo afora, aí, em lugares tão desertos. Até na nossa região, por exemplo, já morreu tantos animais na época de seca, por falta d'água, falta de água por sede. Então, claro que iremos nos preocupar com a comida, com a água e com a roupa. Mas não a ponto de nos trazer uma ansiedade, de andarmos ansiosos, desesperados, inquietos. Isso não deve ser motivo de preocupação que esteja ocupando totalmente as nossas mentes. E é isso que Jesus quer deixar claro. Porque os gentios, aqueles que não têm compromisso com Deus, que vivem no mundo, é que se preocupam e buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele diz no versículo 33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o que é que Jesus está tentando nos fazer entender de uma forma bem clara, bem objetiva aqui para nós? O que é que ele está tentando fazer com que nós entendamos? Que não devemos andar ansiosos, como eu disse, angustiados, preocupados a ponto de perder a cabeça com essas coisas. Por quê? Porque Deus já sabe que nós necessitamos de todas estas coisas. Mas Jesus diz: busque em primeiro lugar fazer a vontade do Pai. Busque em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, que todas essas coisas serão acrescentadas à vida de vocês. Vocês não vão precisar perder tanto tempo, gastar tanto tempo se preocupando com essas coisas, se vocês priorizarem Deus na vida de vocês. É isso que Jesus está querendo dizer. Mas infelizmente nós sabemos que muitos cristãos têm se atormentado com estas coisas. Com o que comer, com o que beber e com o que se vestir. Talvez não esteja priorizando Deus nas suas vidas. Não estamos aqui para estar julgando ninguém. Mas às vezes até eu mesmo posso estar vivenciando um momento em minha vida que eu não estou priorizando as coisas de Deus. Talvez eu possa estar vivenciando um momento que eu esteja priorizando as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, as vontades de minha família, em satisfazer mais a minha família, em satisfazer aqueles que me cercam. Talvez eu esteja priorizando isso em algum momento de minha vida. E aí sim, pode começar a faltar certas coisas que vão me deixar ansioso, preocupado, angustiado. Mas Jesus está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente muitos não têm buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Infelizmente muitos têm se atormentado, se preocupando, andando ansioso, angustiado com essas coisas. O Salmo 127, no versículo 1, vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus santos, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Olha só. Não adianta você andar inquieto, angustiado, preocupado de forma demasiada pelo que há de comer, beber ou se vestir, se você não priorizar a vontade de Deus. Na verdade, se você priorizar
a vontade de Deus na sua vida, você não vai andar angustiado por essas coisas, ansioso por essas coisas, porque Deus irá providenciar tudo isto para cada filho seu. Não adianta você ficar correndo atrás se você não prioriza as coisas de Deus. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Você pode trabalhar como for para tentar edificar sua casa, edificar sua família, mas se o Senhor não estiver no meio, sendo prioridade, se o Senhor não edificar a casa, não estiver ali edificando, sendo prioridade na sua vida, na vida de sua família, em vão trabalham aqueles que tentam edificar a sua casa. No versículo 2 do Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Não é que você não vai fazer a sua parte, claro que você vai fazer a sua parte, você vai sair para trabalhar, mas se você não prioriza as coisas de Deus, vai ficar sendo inútil você levantar de madrugada, repousar tarde. Mas se você prioriza Deus em sua vida, busca em primeiro lugar realizar os desejos e a vontade de Deus, você não vai precisar se acabar tanto para ter aquilo que Deus vai providenciar para você. Claro que você vai sair para trabalhar, você vai correr atrás, mas você não vai viver aquela vida desgastante, aquela vida angustiada, aquela vida ansiosa atrás dessas coisas, porque Deus vai estar providenciando de maneira que você vai ter vida tranquila, porque Deus está sendo por você, Deus está sendo por nós. Se você priorizar a vontade de Deus em sua vida, querido, você pode ter certeza que Jesus não está mentindo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas vos serão acrescentadas. Se você priorizar de verdade a vontade de Deus na sua vida, creia, Jesus não está mentindo não, Jesus está falando a verdade. Deus irá suprir todas as suas necessidades. Claro, necessidades básicas, não necessidades supérfluas, que não é nem necessidade, né? A Bíblia vai dizer que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, lá no livro de Tiago, para gastarmos, esbanjarmos em nossos deleites, em nossos prazeres. Mas o básico, se você priorizar a vontade de Deus, Deus irá suprir todas as suas necessidades básicas e essenciais à vida. Agora o problema que nós vemos muitas vezes é que muitas pessoas não têm priorizado Deus em suas vidas. O problema é que muitas pessoas têm priorizado fazer as suas próprias vontades. Muitas pessoas têm priorizado realizar os seus próprios desejos. E outras pessoas buscam a Deus, mas também não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão de uma vida pecaminosa que está vivendo. Querem buscar a Deus para terem todas estas coisas e outras mais, mas não querem abrir mão dos prazeres, não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão das suas realizações pessoais. Não querem se despojar daquilo que está lhe afastando da presença de Deus. Mas que você possa, de fato, priorizar Deus na sua vida. Abra mão do pecado. Busque a Deus abrindo mão do pecado. Porque não adianta querer buscar a Deus se você está vivenciando algum pecado. O pecado é a única coisa que tem força, tem poder para nos afastar de Deus. Nada mais pode nos afastar de Deus a não ser o próprio pecado. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. Com qual objetivo? Para que ele não nos ouça mesmo.
Está aí, Isaías 59, versículo 2, dizendo isto: que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Priorize Deus na sua vida. Abandone o pecado que você estiver vivenciando, meu irmão. Não adianta, você está perdendo tempo. Não adianta você estar aí buscando a Deus, tentando buscar a Deus, se você não abre mão daquele pecadinho, né? Daquela coisinha prazerosa para a carne. Aquela coisa que satisfaz os seus desejos, mas que é pecado diante de Deus. Não adianta dizer que vai buscar a Deus em primeiro lugar se você não estiver disposto a abandonar a vida de pecado que você estiver vivenciando. Não engane a você próprio, meu irmão. Não fique enganando a si mesmo. Lá em Tiago 1:22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não fique somente ouvindo. Aí o versículo encerra dizendo assim: enganando-vos a vós mesmos. Olha só. Aquele que não se torna praticante da palavra e é apenas ouvinte, mas ele não pratica, ele apenas ouve a palavra e gosta de ouvir, ele está apenas enganando a ele mesmo. Tiago 1:22 está dizendo isso. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você pode estar aí ouvindo a palavra de Deus e estar achando maravilhosa, gostando, sempre gosta de ouvir. Mas se você apenas ouve e você não a pratica, você está enganando a você mesmo. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, ela não vai vir sobre a sua vida. As bênçãos de Deus não vão ocorrer na sua família. E muito menos a salvação. Nós precisamos da salvação e precisamos das bênçãos de Deus para viver em um mundo que está em caos. Está um caos, meu irmão. O mundo jaz em trevas. Às vezes, mesmo andando com Deus, tem coisas que nos abatem, mas Deus nos coloca de pé novamente. Imagine viver em um mundo desse, sem a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então busque em primeiro lugar, priorize a vontade de Deus na sua vida. Você pode até me perguntar: mas Duval, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é você priorizar Deus na sua vida. Priorizar a vontade de Deus sobre a sua vida. E deixar de estar priorizando a sua própria vontade. Deixar de estar priorizando os seus próprios desejos. O próprio Jesus, ele vai dizer que ninguém pode ser discípulo dele se não renunciar a si mesmo. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, Jesus está dizendo que você deve renunciar a si próprio. Para quê? Para dar lugar à vontade de Deus. Você tem que renunciar a si mesmo para dar lugar à vontade de Deus. Mateus 16, versículo 24. Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Em uma outra versão vai dizer: negue a si mesmo. Renunciar. Negar a si mesmo. Negar o quê? Negar os seus desejos. Renunciar às suas próprias vontades para dar lugar à vontade de Deus na sua vida. E Jesus próprio está dizendo: olha, se alguém quiser vir após mim, Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Então, se você quer se tornar um discípulo de Jesus, você deve fazer renúncias. E se você não se tornar um discípulo de Jesus, as bênçãos do Senhor não estarão sobre a sua vida. Você vai estar vivendo uma vida desgastante atrás de bênçãos. Mas você tem que se tornar um discípulo. Lucas 14:33, o próprio Jesus também vai dizer: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que nós devemos renunciar a tudo que nós temos, que nos afasta de Deus, que é empecilho
para nos aproximarmos de Deus. Aquilo que não agrada a Deus. E Jesus está dizendo: assim, pois, qualquer de vós, se não renunciar a tudo quanto tem, este não poderá ser meu discípulo. Qual é a preocupação de Jesus? Qual é a preocupação que Jesus quer que permeie a nossa mente? Que nós esteja ocupando a nossa mente. Jesus quer que nós nos preocupemos com o quê, meu irmão? É essa a questão. A preocupação de estarmos sempre fazendo aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Jesus está preocupado com isso. Que nós nos preocupemos com esta questão, em fazer sempre a vontade de Deus. Tudo que você for fazer, se preocupe. Será que isso agrada a Deus? Essa minha conversa aqui nesta roda de amigos está agradando a Deus? Isto que eu estou pensando está agradando a Deus? Isto que eu estou assistindo, isto que eu estou vendo está agradando a Deus? Priorize Deus na sua vida, meu irmão. Se você priorizar Deus na sua vida, as bênçãos serão certas. As bênçãos irão acontecer de forma automática. Você não vai estar precisando correr de igreja em igreja, fazendo campanhas e mais campanhas para ser abençoado, não. É automático. A obediência traz bênçãos. A prioridade traz bênçãos. Quando você prioriza Deus na sua vida, em obedecê-lo, as bênçãos acontecem de forma automática. Você não precisa estar fazendo nada, né? Você não precisa estar fazendo nada. Você não precisa estar andando de joelho daqui até não sei aonde. Você não precisa nem estar bebendo água, né? Você não precisa estar fazendo nada, meu irmão. Obediência gera bênçãos. Obediência à palavra, obediência a Deus. Então priorize Deus na sua vida e você vai ver a sua vida se transformar. Então Jesus quer que tenhamos esta preocupação. Jesus não quer que estejamos preocupados, ansiosos, inquietos com o alimento, com a bebida, com a água, né? Com as roupas. Não, Jesus diz: não se preocupem com isso, né? Por favor, não se preocupem com estas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, façam a vontade de Deus, priorizem Deus na vida de vocês e podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos que estas coisas vos serão acrescentadas pelo próprio Deus. Deus vai suprir, Deus vai providenciar. Como? Nós não sabemos. Deus age de várias formas, Deus age de várias maneiras. Nós precisamos apenas crer que Deus vai suprir. Claro que nós vamos ter que fazer a nossa parte e não ficarmos em casa trancados com os braços cruzados. Nós vamos ter que sair até para fazer mesmo a vontade de Deus. A vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus é você estar preocupado com o seu próximo. Se preocupe com o seu próximo, se preocupe em ser uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, como era o próprio Jó, né? Se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se preocupe com isso, em ser honesto, ser direito, não mentir, não pratique a mentira. Se preocupe em priorizar sempre a vontade de Deus. Deixa a sua de lado. A nossa vontade sempre é ir na contramão daquilo que a palavra de Deus quer que nós façamos. A nossa vontade é ficar em casa descansando, assistindo uma programação, mas a vontade de Deus é que você estivesse ali visitando um enfermo, visitando um encarcerado. A vontade de Deus é que você estivesse socorrendo aquele que estivesse passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, seja ela material ou não. Tem pessoas que estão passando dificuldades emocionais, problemas emocionais. Você poderia estar ali dando uma palavra, você poderia estar ali ouvindo aquela pessoa está precisando de alguém que dê atenção a ela. Se preocupe em fazer a vontade de Deus e você vai ver a sua vida ser transformada da noite para o dia. O problema é que muitos de nós
nos pegamos fazendo a nossa própria vontade. Como eu disse, é muito cômodo ficar em casa fazendo a nossa própria vontade. Mas saia, faça a vontade de Deus. Queridos, se priorizarmos a vontade de Deus em nossas vidas, nós não iremos andar tão ansiosos, tão inquietos, alguns até mesmo desesperados com o que há de comer, beber ou se vestir. Porque Deus vai estar providenciando tudo isso para nós, desde que nós priorizemos Ele nas nossas vidas. Como Jesus disse, busque em primeiro lugar o seu reino, busque em primeiro lugar a sua justiça. Todas essas coisas aí, comer, beber e se vestir, tudo isso serão acrescentados na vida de vocês. Mas não viva como vivem os gentios, porque os gentios é que buscam todas estas coisas. Ele vai dizer isso aí no versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Busquem em primeiro lugar a vontade dEle, o reino dEle, a sua justiça, que todas essas coisas irão ser acrescentadas na vida de vocês. O próprio Jesus, se você crê na palavra de Cristo, vivencie essa palavra, meu irmão. Mas se nós não estivermos priorizando a vontade de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não estiver priorizando em sua vida a vontade de Deus, colocando à frente a vontade de Deus e colocando a sua, aí eu vou te dizer uma verdade. Aí você deve andar super preocupado mesmo com o que há de comer, beber e se vestir. Se você não prioriza a vontade de Deus na sua vida, meu irmão, você tem que andar ansioso. Você vai andar ansioso mesmo. Você vai andar inquieto. Você vai andar até meio que desesperado, porque a feira está acabando na despensa. A comida está acabando. Dinheiro para comprar roupa também está faltando. Aquele que não prioriza a vontade de Deus na sua vida realmente é motivo de muita preocupação essas coisas. Porque vai correr atrás e vai ganhar com muita dificuldade. Vai conseguir com muita dificuldade. Vai ter que ralar muito, vai sofrer muito. Mas Jesus está dizendo, ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar a sua justiça. E não se preocupem não, porque todas essas coisas aí, o comer, o beber e se vestir, essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está mentindo, meu irmão. Você pode até falar, vai pensando que é só assim. Se você está falando isso, você está duvidando das próprias palavras de Cristo, as próprias palavras de Jesus. Mas creia, porque quem busca essas coisas são os gentios, aqueles que não têm comprometimento com Deus, aqueles que estão no mundo, vivendo os prazeres, vivendo seus próprios desejos. Mas se você passar a vivenciar a palavra de Deus, colocando Deus sempre à frente, buscando fazer o que agrada a Ele, você pode ficar despreocupado. Ou você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Ou você tem buscado realizar primeiramente os seus desejos e as suas vontades? Eu acredito que muitos daqueles que estavam ali ouvindo a Jesus buscavam, em primeiro lugar, as suas realizações pessoais. Não é à toa que Jesus está dando uma palavra para aqueles que estavam se convertendo a Ele, saindo do judaísmo e já sendo um seguidor de Cristo, se tornando um cristão, né? Então não é à toa que Jesus está trazendo essa palavra ali. Certamente já tinha muitos ali que estavam buscando em primeiro lugar as suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas realizações pessoais, né? E aí eu te pergunto, será que é diferente com cada um de nós? Será que muitas vezes não estamos sendo um desses? Será que muitas vezes não estamos buscando as nossas realizações pessoais? Queridos, muitas vezes nós deixamos de priorizar a obra de Deus para priorizarmos
muitas ocupações que estamos tendo no mundo, nas coisas do mundo. E a obra de Deus vai ficando pro lado. Eu me ocupo tanto com as coisas do mundo que não tenho tempo para fazer a obra de Deus, nem na igreja e nem na minha vida pessoal. Na igreja eu vou sempre estar me esquivando. Não, eu não posso assumir isso, não posso assumir isso, não posso assumir cargo tal, não posso assumir nenhum tipo de ocupação aqui na igreja porque eu não estou tendo tempo, porque eu estou cansado, porque eu já assumi tantas coisas no mundo para fazer que estou cansado. Então, para as coisas de Deus eu não estou tendo tempo. E na minha vida pessoal também. Às vezes estamos deixando de priorizar a obra de Deus. Como eu disse, de estar ali visitando o enfermo, o encarcerado, de estar ali visitando aquele que está passando por algum tipo de carência, de necessidade, seja material ou não. Às vezes estamos deixando de priorizar aquilo que é a obra de Deus para priorizarmos as nossas vontades, para priorizarmos ocupações que estamos tendo com as coisas do mundo. Tudo é uma questão de prioridade, meu irmão. O que é que você tem priorizado na sua vida? Satisfazer a Deus ou está satisfazendo a você mesmo? Satisfazer a Deus ou satisfazer as pessoas do mundo? Ou satisfazer e ser amigo do mundo, do mundão? O que é que você está tendo como prioridade? Mas a pessoa diz que é cristão, que tem Deus na vida, mas a prioridade dele é ser gente boa, é satisfazer o mundo, é ser amigo do mundo. Cuidado, porque a palavra de Deus lá em Tiago 4, versículo 4 vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Palavra dura. E em 1 João 2,15 continua dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você precisa do amor de Deus para ter uma vida abençoada. Jesus aqui nos ensina o quê? Que o cristão ele não deve viver preocupado com as coisas desse mundo, porque elas são temporais, não são eternas. O que há nesse mundo aqui é temporal, meu irmão. Se nós não tivermos Cristo também em nossas vidas, nós vamos ser temporais também. Nós não iremos ser eternos. Então Jesus, ele deixa esse ensino aqui para nós. Que o cristão ele não deve viver preocupado com as coisas desse mundo que são temporais, que irão deixar de existir em algum momento. Mas se preocupe com aquilo que é eterno. Aquele que se preocupa mais com as coisas temporais, ele será também temporal. Ele vai existir só por um tempo e vai deixar de existir. Mas aquele que se preocupa com as coisas que são eternas, né, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, este se tornará também eterno. Então se preocupe com coisas eternas para que você seja um eterno. Se você está se preocupando apenas com coisas que são temporais, você vai ser um temporal também. Você vai passar. Eu vou encerrar aqui, concluindo, dizer o seguinte, que às vezes passamos por necessidades porque nos preocupamos mais com as coisas materiais do que com aquelas que são espirituais. Se preocupe mais com as coisas espirituais do que com aquelas que são materiais. Se você se preocupar mais com as coisas espirituais do que as materiais, Deus vai estar sempre suprindo as suas necessidades. Quando você se preocupa com as coisas espirituais, as materiais automaticamente lhes são acrescentadas. Você está entendendo? Faça esse raciocínio. Se eu me preocupo mais com o que é espiritual, e o que é espiritual? É buscar sempre priorizar em minha vida a vontade de Deus. Se eu me preocupo mais com o que é espiritual, eu não preciso perder tempo me preocupando com as coisas materiais. As coisas materiais vão vir para mim de forma automática.
elas me serão acrescentadas. O próprio Jesus está dizendo isso aí em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aí, que são materiais, essenciais à vida do homem, elas lhe serão acrescentadas. Então, se você quer as coisas materiais, foque nas coisas espirituais. Se você quer as coisas materiais, vou repetir, se preocupe em priorizar as coisas espirituais. Faça aí uma inversão de valores. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não fique buscando a sua própria vontade, o seu próprio desejo, realizar a sua vontade e a de sua família. Mas faça essa inversão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas essenciais à nossa vida nos serão acrescentadas. Eu encerro deixando aqui Lucas 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15, o próprio Jesus ele vai dizer assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza é apego às coisas materiais, é apego ao dinheiro, é aquela pessoa que ama o dinheiro, ama os bens materiais. E Jesus está dizendo, tende cuidado e guardai-vos de todo tipo de avareza. E ele continua dizendo, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Forte isso aqui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que o valor da vida de um homem não está naquilo que ele possui, na abundância dos bens que ele possui. Deus não está dando valor a você por causa disso não, meu irmão. O valor da vida de um homem não está naquilo que ele possui, e sim naquilo que ele é diante de Deus, naquilo que ele é diante do Senhor. Jó, olhe bem, Jó era um homem muito rico, o homem mais rico de todo o Oriente ali no seu tempo. Não existia outro mais rico do que Jó em todo o Oriente. Mas quando Deus fala para Satanás, vê Jó, meu servo, não há outro homem igual a ele na terra. Jó não está falando porque Jó era... Deus não está falando porque Jó era o homem mais rico que tinha, não. Deus está falando pelo que ele era diante dele. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Deus vai dizer essas características de Jó para Satanás. Então é como Jesus diz aqui, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O valor de um homem, o valor de Jó não estava na abundância dos bens que ele possuía. O valor de Jó diante de Deus estava no que ele era diante de Deus. Um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que procurava sempre se desviar do mal. Que você seja assim também. Priorize Deus na sua vida, para que Deus realmente abençoe a sua vida, para que Deus te dê valor, não pelo que você tem, mas pelo que você é diante dele. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe também a toda a sua família. Amém? Vamos estar orando, encerrando aqui a mensagem da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, pela noite que nós passamos. Que o Senhor nos ajude a compreender esta verdade, de que nós devemos priorizar sempre a Ti sobre as nossas vidas. Devemos priorizar a Tua palavra. Devemos nos preocuparmos em sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos diante de Ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todas as tentações, de todos os males, Senhor. Que o Senhor possa estar nos concedendo dias abençoados na Tua presença, e que nós possamos fazer a nossa parte, de estar colocando a Ti sempre à frente, e não as nossas vontades nem os nossos desejos. É o que nós te pedimos. Nós também te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.